Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos estudar um pouquinho sobre números primos. Os números que apresentam apenas dois divisores, sendo o número 1 e ele mesmo, são chamados de números primos. E os números com mais de dois divisores são chamados de números compostos. O número 2, ele é o primeirinho da lista, o primeiro número primo e o único número par primo que existe, tá? O número 1 não é considerado primo, por isso o 2 eu digo que é o primeiro, tá? Pois possui apenas um divisor. Aí você vai me dizer o que são números pares. Números pares, ó, coloquei até uma colinha aqui para você saber. São números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Então, assim, ó, vamos pegar esse daqui. 3.458, terminou em 8, então ele é par. 2006, terminou em 6, par também. 345.678, termina em 8, par também. Isso quando o número é muito grande, por isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá, gente? 451, terminou em 1, já não é par, esse número seria ímpar, tá? 5.639, também terminou em 9, ele também é ímpar. 3.074, terminou em 4, par também. Então, terminou em 0, 2, 4, 6 e 8, ele vai ser sempre par. Terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, esse número será sempre ímpar, certo? Deu para entender assim? Então, voltando. Isso aqui só foi um raciocínio só para vocês entenderem o que são números pares, tá? E o 2 é o único número par que existe, tá bom? Então todo número ímpar vai ser primo? Não necessariamente, tá bom? Vamos ver aqui, ó, igual aqui. Ó, 2 é um número par e ele é primo. Por que ele é primo? Ele possui apenas dois divisores. Ele tem na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo, ó, tabuada do 1 e na tabuada do 2. O número 3 tem na tabuada do 1 e tem na tabuada dele mesmo, então também é primo, pois possui dois divisores. Já o 4, ó. 4 eu já saberia logo de cara que ele não é primo porque ele é par. E todo número par, com exceção do 2, não é primo. Por que não é? Porque possui mais de dois divisores, tá? Então, o 4 aqui, ó. Tem na tabuada do 1, tem na tabuada do 2 e tem na tabuada dele mesmo, tá vendo? Então, quando você sabe que tem na do 1, tem na dele mesmo e tem alguém no meio, já pode descartar que esse número não é primo, tá? Igual o 6, ó. Porque na do 1 e na dele mesmo, todos os números têm. Então, se eu souber mais algum número, alguma tabuada que tem aquele númerozinho ali, eu já posso descartar ele, porque ele não vai ser primo. Deu para entender? 6 também é um número par, com certeza ele não seria primo, era um número composto, possui 4 divisores. O 15, ó, aqui, ó, 15 é um número ímpar, termina com 5, ele é um número ímpar. Porém, ele tem na tabuada do 1, tem na tabuada dele mesmo, mas tem na tabuada do 3 e tem na tabuada do 5. Ele possui 4 divisores, ele é um número composto. O número 23 tem na tabuada do 1 e só na tabuada dele mesmo, então ele é primo. O 9 tem na tabuada do 1, tem na tabuada dele mesmo e tem também na tabuada do 3. Então, ele também é um número composto, certo? Tá dando para entender aí? Deixa eu pegar outra folhinha aqui para explicar para vocês. Ó, mais alguns exemplos aqui. O 11 é um número primo, porque possui apenas dois divisores, tem na tabuada do 1 e na tabuada do 11. O 20 é par, então eu já sei logo de cara que ele não será um número primo, mas esses são os divisores dele, ó, 6 divisores, tá? E o 10 também é um número par, tem 4 divisores, também eu sei que não é um número primo, tá bom? Eu trouxe alguns exercícios aqui pra gente fazer sobre os números, para calcular, sobre números primos, ó. Calcule o produto dos 4 primeiros números primos. Então, quais são os primeiros números primos que nós temos, ó? Aqui. Temos o 2, que é o primeiro e o único par que tem. O próximo seria o 3. O 4 não seria primo, porque ele é par. O 5 é primo, porque tem na tabuada do 1 e apenas na tabuada do 5.
6 é par, a gente pula também. O próximo seria o 7, depois o próximo seria o 11, depois o 13, depois o 17 e assim sucessivamente, certo? Então, aqui, o que que ele tá pedindo, o probleminha tá pedindo? Calcule o produto. Quando falar esse nomezinho aqui, ó, na matemática, saiba que ele está falando desse pontinho aqui, ó. E esse pontinho na matemática é quem? Isso, multiplicação. Ele tá falando da multiplicação. Tá? Então, viu esse nome produto, saiba que será sempre uma multiplicação. Viu o nome quociente, vai ser sempre uma divisão, tá? Então, ele quer o produto dos 4 primeiros números primos. Quais são os 4 primeiros números primos? Ó, esse e esse. Ou seja, 2, 3, 5 e 7. Se ele quer o produto, ele quer a multiplicação entre eles, ó. Ele quer isso daqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E quanto dá isso, ó? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 7, 210. É isso que o probleminha quer. Ou seja, o produto dos 4 primeiros números primos é... Deixa eu colocar aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que é igual a 210, certo? Agora, aqui embaixo, justifique por que o número 8... 27 e 25 não são primos e 17 é primo. Pelo fato que eu já falei ali em cima agora, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui na parte que eu deixei aqui mesmo, ó. O 8. Primeiramente, por ele não ser primo, uma das respostas seria porque ele é um número par, né? Mas, vamos ver aqui o que acontece com o 8. Tem na tabuada do 1, do 2... do 4 e do 8. Ele possui 4 divisores. Não ligue para minha letra não, gente. É um pouquinho difícil. Ainda bem que eu sou da área de matemática, então não tem tanto problema. O 27. Ó. 27 eu encontro na tabuada do 1, na tabuada do 3, na tabuada do 9 e na tabuada do 27. O 7 também possui 4 divisores. O 25. O 25, ó. Ele tem na tabuada do 1, ele tem na tabuada do 5 e ele tem na tabuada dele mesmo, que é o 25. Ele tem 3 divisores, certo? E o 17... ele tem apenas na tabuada do 1 e na tabuada do 17. Ou seja, o 17 é primo, porque tem apenas, não dá para eu escrever aqui, mas 2 divisores. Então, a explicação é essa. Porque 8, 27 e 25 não são primos e 17 é primo? Porque 8, 27 e 25 possuem mais de 2 divisores, certo? Deu para entender? Agora, aqui embaixo, ó, vai ter um vídeo no canal que vai estar bem mais detalhado a decomposição em fatores primos. Mas vamos aqui começar aqui, vou já deixar esquentadinho aqui para vocês, ó. Decompõe os números abaixo em fatores primos. Como que a gente faz isso? Nós vamos fazer uma linha vertical aqui, ó, ao lado do número. E vamos dividir pelos números primos. Deixa eu colocar aqui, ó, bem aqui para não confundir. Esses são os primeiros números primos. Então, eu vou olhar aqui o 8 e vou ver se ele tem na tabuada do primeiro. Se tiver, eu começo já pelo primeiro, tá? Então, o 8, ó, a gente faz tipo uma divisãozinha aqui. É par e todo número par tem na tabuada do 2. Eu consigo dividir por 2. Então, eu coloco o 2 aqui, ó. É como se a gente estivesse fazendo uma divisãozinha mesmo. Só que o resultado, em vez de colocar aqui, eu vou colocar embaixo do 8, tá? Então, 8 dividido para 2, ou seja, a metade, dividir por 2 é achar a metade, né? Isso me dá 4, tá? Aí, agora, o número que sobrou, que ficou aqui, porque tem que dar a divisão exata, tá, gente? Então, a gente só coloca o número 4 aqui.
O que ficou aqui, eu olho novamente se dá para dividir por esse mesmo número. Se der ainda pelo 2, eu continuo pelo 2 aqui, ó. E dá, né? Porque 4 também é par, então eu consigo dividir 4 por 2. E 4 dividido por 2, o resultado dá 2. Aqui embaixo a gente vai colocando só o resultado, tá? 2 ainda dá para dividir por 2 novamente, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Quando der 1 aqui, é porque já acabou a minha decomposição, tá bom? E o que que acontece dividir em fator, multiplicar? Decompor em fatores primos. Aqui, ó, é a multiplicação, esse 8 é a multiplicação desses três números, ó, ou seja, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Tá vendo? Todos números primos. Mesma coisa com o número 100, ó. Vamos ali, ó. Passo a vertical aqui. 100 é par, então todo número par eu sei que dá por 2, que é o primeiro número primo que existe. Qual é a metade de 100? Dividir por 2 é achar a metade, eu vou colocando o resultado aqui, ó. Deu 50. 50 também é par, ainda dá por 2. E qual é a metade de 50? 25. Aí, agora 25, vou colocar aqui meus primeiros números primos. Agora, o 25 não tem na tabuada do 2, porque ele não é par. Para eu saber se tem na tabuada do 3, a gente soma, ó. 2 mais 5 dá 7. 7 não tem na tabuada do 3. Então, esse número aqui não é divisível por 3. Por que você tá falando isso? Porque eu digo assim, ó. Se eu tivesse um número grande, assim, ó. 3, 6 e 9. 369. E eu quisesse saber logo de cara se eu consigo dividir ele por 3. Aí, o que que eu faço? Eu somo, ó. Somo eles 3. 3 mais 6 dá 9. E 9 mais 9 dá 18. Tá vendo que ficou um número menor? Para eu verificar, porque a tabuada do 3, muita gente conhece só até o 10. Então, o número ficando menor, eu consigo identificar se eu consigo dividi-lo por 3. E somando todo o número que eu somo e o resultado menor tem na tabuada do 3, ele é divisível por 3. O que é ser divisível? Vai dar uma divisão exata, tá bom? Então, aqui, o 25 não tem a tabuada do 3. Então, eu procuro pelo próximo número primo, que é o 5. E por 5 eu sei que tem, certo? E 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dá por 5 de novo, que dá 1. Então, a multiplicação, a decomposição do número 100 em fatores primos é o quê? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou podemos colocar isso em forma de potência, ó. Tá vendo? Eu tenho duas vezes o número 2. Eu posso colocar 2 ao quadrado, que multiplica, ó, duas vezes o número 5. 5 ao quadrado. Eu posso colocar assim também. Aqui, ó, nesse caso aqui anterior, eu poderia colocar, ó, eu tenho 3 vezes o número 2, ó. 2 ao cubo. Tá? Lembram de potência? Porque para eu tirar esse, ó, deixa eu explicar direitinho para vocês não se confundirem, ó. 2 ao cubo. Lembra de potência, ó? Expoente, base, e o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar minha base. Então, é 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, isso daqui eu posso voltar nisso daqui. Então, quando eu tenho multiplicação de muitos números iguais assim, eu posso transformar ele em potência. Tá bom? Vamos ver o 27 agora? Ó, vamos passar uma... Olha só o 27. Vou colocar novamente os meus primeiros números primos aqui, ó. O 27 não é um número par, porque ele termina em 7. Então, por 2, já pode descartar. Não dá para dividir por 2. Não dá uma divisão exata, que eu quero dizer, tá, gente? Daria uma divisão quebrada, mas não é o caso da decomposição aqui em fatores primos, tá? Então, eu vou olhar no próximo número primo, na tabuada do 3. Tem o 27? Tem. Então, eu coloco o 3 ali e faço a minha divisão. 27 dividido para 3 dá 9. Agora, sobrou 9. 9 tem na tabuada do 3? Tem também. Então, eu continuo por 3 aqui. E 9 dividido para 3 dá 3. E 3 tem na tabuada do 3? Tem na tabuada do 3. E dividido dá 1. Dando 1 aqui, acabou. E aqui ficou 3 vezes 3 vezes 3. Ou 3 ao cubo, tá? Esses nomes ao cubo e ao quadrado,
Aqui são nomes específicos da potência, tá, gente? Quando é o 2, a gente diz quadrado, e quando é o 3, dizemos ao cubo, tá bom? São os nomes específicos do 2 e do 3. Os outros seria quarta potência, quinta potência, sexta potência, assim por diante. Mas o 2 tem esse nome de quadrado e o 3 tem esse nomezinho específico de cubo na potenciação, tá bom? Deu para entender até aí? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o crivo de Eratóstenes. Um nome meio estranho aí, mas foi um matemático que desenvolveu esse método, um método bem eficaz, aliás, de encontrarmos os números primos de 1 a 100. Então, o que acontece aqui, ó? Deixa eu só centralizar aqui para que você... Tirar o nome ali, ó, crivo de Eratóstenes. É um nome até difícil de falar. E vou deixar os meus números aqui, a tabela aqui de 1 a 100, tá? Que eu faço junto com vocês. Então, vamos lá, bem centralizadinho aí. Então, a primeira coisa que o método diz é que número 1 não é primo, né? Então, a gente já descarta ele logo de cara, certo? É o primeiro que nós vamos descartar aqui. Depois, vamos descartar todos os múltiplos de 2, porque o único número par primo que existe é o 2, tá? E todos os outros números pares não são primos, então a gente já pode eliminar bastante aqui dessa nossa tabela aqui, né? Então, vamos lá. O que são números pares? Já falei para vocês que são números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Todos os números terminados com esses números são pares. E todo número par é divisível por 2, ou seja, é múltiplo de 2, certo? Tem na tabuada do 2. E, no caso, nenhum mais além do 2 é par. É primo, tá? Então, a gente nós vamos já descartar tudo isso daqui, ó. Então, aqui, ó, vou fazer 2 riscas aqui para dizer que já tá descartada essa coluna inteira do 2, tá? Vamos descartar essa coluna inteira do 4. Vamos descartar a coluna inteira do 6. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, tá, gente? E o único par que existe primo é o 2. Então, a gente descarta todos os outros, ó. Tá vendo aqui? Todos os descartados, certo? Já eliminamos bastante da nossa lista aí, certo? Depois, o que o método diz? Que a gente precisa eliminar todos os múltiplos de 3. 3 é o próximo número primo, né? Então, a gente precisa eliminar todos os múltiplos de 3. E o que são múltiplos de 3? São os números que encontramos na tabuada do 3, né? Então, aqui, ó, o próximo seria o 6, depois o 9, ó. Vamos tirar o 9 daqui. 12, o 15, 18 já está, depois vem o 21, depois o 24 já está, vem o 27, o 30 já está, depois vem o 33, depois o 36 que já está, depois o 39. Muitos conhecem os múltiplos de 3 até o 30, né? Que é a tabela do 3 até o 10. Porém, depois, caso vocês queiram saber que o número é maior, tem na tabela do 3, a gente soma, tá vendo? Igual eu falei. 9 com 3 dá 12, então 12 tem na tabuada do 3. 4 com 2 daria 6, seria o próximo, né? Já tá arriscado aqui. 4 com 5 dá 9, também tem na tabuada do 3. Depois seria o 48, que já está arriscado. 5 com 1 dá 6, tem na tabuada do 3, então é múltiplo de 3. 54 e assim sucessivamente, tá, gente? 57, depois vem o 60 que já está, 63, 66, 69, depois vem o 72 que já está, 75, depois do 75 vem o 78 que já está, depois vem o 81, 84, depois vem o 87,
90 já está, 93, 96 já está e o 99, certo? Depois todos os múltiplos de 5, que é o próximo número primo. Então, o primeiro é 2, o segundo é 3, o próximo é 5. Então, quais são os múltiplos de 5? Todo número que termina com 0 e 5, tá? Então, a coluna do 0 já está eliminada, a gente vai eliminar agora a coluna do 5 aqui, ó. Tem alguns já eliminados, então vamos eliminar mais alguns aqui, certo? Então, já eliminamos bastante aí, ó. Depois, são os múltiplos de, e por último, né, são os múltiplos de 7. Então, seria 7, 14, 21, 28, 35, 42, a maioria já está eliminado. 42, 49, depois viria o 56, que já está, o 63, o 70, depois viria o 77, depois do 77 viria o 84, depois do 84 vem o 91, e depois viria o 98, que também já está. Eliminando isso, ó, eliminei todos os múltiplos de 2, de 3, de 5 e de 7. Eliminando todos esses múltiplos, todos os que sobrarem são números primos. Então, o que sobrou aqui para nós, ó? Então, o primeiro número primo, segundo, terceiro, quarto. Aí vem o 11, vem o 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, tá acabando a tinta do meu coisa aqui, 67, depois vem 71, 73, 79, 83, 89 e por último 97. Esses são os números primos que existem de 1 até 100. Vamos contar quantos deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 números primos temos de 1 até 100. Entendeu? Deu para entender até aqui? Então é isso. Quer saber com 50? Então, sempre assim, elimine os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7. E o que sobrar são os números primos, tá bom? Tentem gravar, gente, colocar na memória de vocês os primeiros aqui, assim, ó, para resolver MMC, para resolver decomposição. Se usa muito, mas muito mesmo isso, tá? Então, tentem gravar aí os primeiros aí. Não conseguindo gravar, construa um crivo de Eratóstenes. Esse nome estranho aí, mas um método bem eficaz de descobrir os números primos. Tá bom, gente? Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e, não sabe? Deixa que eu te explico.